Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Bandeira, como o Negreiro já me apresentou. Pensar a administração pública não é tarefa fácil. Num Estado paternalista como o nosso, com governos paternalistas como os nossos, é tarefa que se torna mais difícil ainda. Esse projeto de reestruturação administrativa, ele tem como objetivo a melhoria da gestão pública, a diminuição do escopo de atribuições e racionalização dos recursos públicos. A estrutura administrativa, a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, ela é dividida em administração direta e indireta, sendo a administração direta composta por órgãos e pelas secretarias, por 27 secretarias, Controladoria Geral do Município, o Gabinete do Prefeito, que tem status de secretaria, e a Procuradoria Geral do Município. Das 27 secretarias aqui expostas, 9 são ditas especiais ou extraordinárias. Na verdade, são secretarias que servem hoje apenas para prestar políticas públicas muito específicas. Políticas públicas que poderiam ser prestadas por meros programas dentro das outras secretarias. Caberiam muito bem dentro das outras secretarias. Por exemplo, nós temos a Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar. Essa secretaria, uma das atribuições dela, por exemplo, é fomento à pecuária na capital. Eu acho que pecuária na capital não é muito algo a ser fomentado. Eu acho que não tem muita coerência. Temos também aqui a Secretaria de Envelhecimento Saudável. A Secretaria de Envelhecimento Saudável, ela tem como atribuições, basicamente, construir aquelas academias que nós vemos da terceira idade, que nós vemos nas praças aí do Rio de Janeiro. A administração pública direta, ela faz o controle finalístico das entidades da administração pública indireta, né? Que são as empresas, autarquias, fundações públicas. E a administração pública indireta na cidade do Rio de Janeiro é composta por 22 entidades administrativas. Nós temos aqui a Fundação Parque Jardins, Guarda Municipal, que é uma autarquia, Preve Rio, Rio Centro. São 22 entidades administrativas que, somadas aos 30 órgãos do primeiro escalão, dão um total de 52 estruturas administrativas. Esse é o quadro em unidades administrativas do município do Rio de Janeiro. Parece grande, né? Mas, na verdade, olhando um pouco mais de perto, nós temos as figuras das unidades orçamentárias. As unidades orçamentárias, conforme a sua definição, são agrupamentos de serviço que servem para prestar políticas públicas. Traduzindo, unidade orçamentária são basicamente pequenos departamentos onde se alocam recursos para que sejam prestadas políticas públicas através deles. Então, dentro da Secretaria de Educação, ela é desmembrada em inúmeras unidades orçamentárias. A questão é que quando entra o recurso, que nem sempre o recurso que entra nessas unidades é a mesma quantidade que sai para a prestação do serviço, para as políticas públicas diretamente, né? E nós temos no Rio, hoje, 137 unidades orçamentárias. É mais que o Estado. No município nós temos mais unidades orçamentárias que no Estado. Nem todas são unidades administrativas. Então, nem todas têm pessoal, custeio administrativo alocado, né? Mas a grande maioria tem. Para sustentar toda essa estrutura, uma arrecadação de 30 bilhões de reais por ano, né? Isso conforme a previsão da LOA de 2015. Essa receita, conforme a classificação pela origem dela, ela se divide em tributária, contribuições, receitas tributárias, onde tem os impostos, as taxas, receitas de contribuições,
receitas patrimoniais, serviço, transferências correntes. Aqui nas transferências correntes nós temos o Fundo de Participação dos Municípios, cota parte ICMS, e outras receitas correntes. Até outras receitas correntes, nós temos as chamadas receitas correntes. Isso aqui são receitas correntes. Essas três aqui englobam as receitas de capital, que são operações de crédito, empréstimos, alienação de bens e transferências de capital. Esse orçamento, essa receita, hoje ela é dividida no Poder Executivo do seguinte modo. É dividida dessa forma, por secretaria. Em torno de um pouco mais de 6 bilhões na educação, saúde, obras e casa civil, pouco mais de 4 milhões, e encargos gerais do município, pouco mais de 3 milhões. Vocês não viram encargos gerais do município lá na estrutura de secretarias, porque na verdade o encargo gerais do município é uma O. Na receita, na alocação de recursos, nós temos aqui 3 milhões, mas na execução mesmo deles, em 2015, nós tivemos 1,8 bilhões. O que aconteceu com o restante do recurso que foi alocado ali? Pergunta, quando você falou ali da educação, falou 6 milhões ou 6 bilhões? Bilhões. 6 bilhões. Bilhões. Aqui está em bilhões. Bom, conforme os indicadores que vocês vão ver, que serão apresentados ao longo do dia, e essa estrutura de mais de 137 UOs, 52 unidades administrativas, isso já seria o suficiente para justificar uma reorganização. Mas eu vou acrescentar um ponto. Fazer a distinção aqui entre receitas e despesas correntes, né? As receitas correntes são aquelas que provêm do que chamam de esforço próprio do município, que é a arrecadação, são as transferências correntes, é aquilo que não eleva o endividamento e nem se desfaz do patrimônio público. Nós temos como exemplo impostos, taxas, participações de ICMS, fundo de participação do município. Desde 2011, essa receita tem sido crescente. E ela também vem acompanhada pela despesa. Conforme a receita está crescendo, eles também aumentam a despesa corrente, que são as despesas com pessoal em encargos, juros, encargos da dívida e outras despesas correntes. Essas outras despesas correntes aqui se executa o custeio administrativo, se faz transferência para convênios, para entidades sem fins lucrativos. Esse aumento aqui, ele é difícil, a despesa corrente, ela é muito difícil de ser cortada. A gente vê aí a dificuldade do governo federal, pelo que está passando, que não está conseguindo cortar suas despesas. Fazendo um comparativo da evolução de receitas e despesas, está aparentemente saudável, né? O município parece saudável, porque estão ocorrendo superávites correntes aqui. Só que qualquer queda que tenha na arrecadação, começa a ocorrer os déficits. E os déficits geram endividamento do município, vão aumentando o endividamento do município, impossibilitando investimentos, impossibilitando projetos de infraestrutura. O projeto trabalha em cima dessa curva aqui, das despesas, né? Nós não trabalhamos aqui, nós não fizemos, num primeiro momento, uma redução, uma previsão para redução, uma estimativa para redução de receitas. Ou seja, não afetamos aqui o impacto em impostos, né? O nosso trabalho é aumentar esse superávit corrente por meio de cortes de gastos. O método que nós usamos para fazer esses cortes, ele levou em consideração todas as atribuições constitucionais do município, né? Todos aqueles direitos, os chamados direitos básicos das pessoas, eles foram considerados nisso, eles foram considerados, e ao longo do dia vocês verão que os recursos serão melhor aplicados, porque a gente visou o que é essencial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, que método nós usamos?
Nós entramos em cada unidade administrativa daquelas e checamos suas atribuições, suas funções, e também usamos aquelas que tinham funções muito abrangentes. Nós pesquisamos no PPA, fomos no plano plurianual, para ver se realmente aquela atividade, aquelas atribuições que estão definidas ali, vinham de algum modo sendo executadas. Pegamos as atribuições legais, fomos no PPA e depois na LOA, vendo se estava tendo realmente algum tipo de execução financeira ali, né? Selecionamos aquelas secretarias que tinham atividades afins ou complementares, né? E pegamos as funções delas e separamos aquilo que nós consideramos essencial do que não era essencial. Aquilo que não atendia às políticas públicas que nós pretendíamos para um determinado setor, nós excluímos, né? Isso aqui fez com que reduzisse as atribuições dos órgãos. Em seguida, a nossa ideia seria juntar essas atribuições, fazendo uma fusão entre as secretarias. Com menos atribuições, nós não precisaríamos mais da mesma estrutura administrativa que há hoje, dos prédios, dos departamentos. Todos os organogramas, todas as funções internas seriam mudadas para que se compusesse uma nova secretaria. Então, um dos efeitos dessa redução de atribuições, que em tese cria uma sinergia, nós entendemos que cria uma sinergia entre os órgãos e direciona para atividades específicas e políticas públicas melhor prestadas, né? Quando nós reduzimos essas atribuições, nós não precisamos mais de 5 estruturas. Podemos usar uma única estrutura, né? Um único espaço físico em que haveria uma redução no custeio administrativo em contas de luz, água, telefonia, aquelas outras despesas correntes relatadas anteriormente, né? Com isso, esse aqui seria mais ou menos o formato daquelas secretarias. A Secretaria Municipal de Habitação, de Obras, Transportes, né? Ela seria reduzida a uma Secretaria de Infraestrutura, a título de exemplo. E nós teríamos uma economia aqui no custeio administrativo. Com a redução das atribuições, a redução do custeio administrativo de um espaço físico, nós já podemos reformular, formular uma nova política para pessoal. Hoje nós temos os cargos estatutários, nós temos os estatutários, os concursados, e temos os não concursados, ali entendidos os seletistas e os comissionados. A título de exemplo aqui, a Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Habitação, que tem pessoal estatutário e não estatutário lá dentro, tem pessoal estável e não estável, né? E a Secretaria Municipal de Obras e de Habitação também, na mesma situação. Com uma junção daquelas 5 secretarias, 2 a 2, nós fizemos uma estimativa de redução para pessoal. Que no caso aqui, não deu para ver ali embaixo, mas ficou uma redução aqui, segundo a nossa estimativa, só nessas 2 secretarias de 26 milhões. Fato é que haveria uma redução de pessoal. Só que depois de nós entrarmos, entendemos como funciona a configuração, como funcionam as atribuições lá dentro e podemos ver quais cargos exatamente poderiam ser extintos, mas com certeza ocorreriam. Naquela redução do custeio administrativo, imagine também que onde haviam 5 estruturas, com 5 setores de licitação, por exemplo, só vai haver um. O controle ali nos procedimentos seria muito maior. Bom, o método então que usamos foi esse. Nós checamos as atribuições legais dos órgãos. Depois vimos aquilo que se adequava aos nossos projetos, aos projetos que pretendemos, aquilo que entendemos como essencial para ser prestado à população, para ser entregue à população. E depois seria uma reformulação, no terceiro momento, uma reformulação das políticas de pessoal do município. Então, como ficaria a configuração se estendêssemos a todos os órgãos
do primeiro escalão da Prefeitura do Rio. Né? Aquelas secretarias que prestam políticas públicas, que têm uma única atividade, né? Elas seriam extintas. Mas não necessariamente os programas que elas executam, eles deixariam de existir. Eles poderiam ser prestados, serão absorvidos por outras secretarias, na verdade. Por exemplo, a Secretaria do Envelhecimento Saudável, que a depender do que faça exatamente, que nós sabemos hoje das academias para a terceira idade, mas pode ser que tenha algo lá dentro que ninguém saiba o que eles fazem, né? Nós acabamos aqui com essa estrutura administrativa, acabamos com o custeio, mas o programa poderia passar para a saúde ou para a Secretaria Municipal de Obras ou de Infraestrutura. Se a única coisa que eles fazem for essa construção de academias de terceira idade. Então essas 9 secretarias aqui, que são as secretarias ditas especiais, e o gabinete do prefeito também seriam extintos. O gabinete do prefeito tem recursos muito altos alocados lá dentro, né? Ele já tem a Casa Civil como um órgão mais aproximado, um órgão de articulação. Poderia usar só da estrutura administrativa da Casa Civil para fazer do seu gabinete. Então essas seriam extintas. Essas secretarias de Caixa Cinza, elas entrariam em outras secretarias, seriam incorporadas, teriam atribuições incorporadas. As secretarias de Caixa Cinza, elas teriam suas atribuições absorvidas por outras secretarias, né? A Esporte e Lazer, Trabalho, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, seriam absorvidas por uma nova secretaria criada, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, na qual o Negreiros vai fazer a apresentação para vocês logo em seguida. Aquelas secretarias ligadas a atividades de infraestrutura, tipo habitação, conservação e serviços públicos, a obras, urbanismo, elas seriam incorporadas em uma única secretaria. Elas integrariam uma única secretaria de infraestrutura. Então essa aqui é quase a nova configuração, é quase a configuração que pretendemos para a Prefeitura do Rio. Vejam que de 30 órgãos, nós reduzimos aqui a 8 órgãos. Né? A 8 órgãos. Sendo que aqui, uma observação, a Secretaria de Ordem Pública, ela viraria uma Secretaria de Segurança Pública. Ela teria novas atribuições. É uma secretaria que também terá uma apresentação hoje específica sobre ela. E a Secretaria Municipal de Administração viraria a Secretaria de Planejamento e Administração. Esse aqui é o organograma idealizado pelo nosso trabalho, em que nós temos a Secretaria de Planejamento e Administração, Educação, Saúde, Fazenda, Infraestrutura, Segurança Pública e Desenvolvimento Sustentável. Eu coloquei aqui essa parte de departamentos embaixo, por quê? Porque a administração indireta, que é vinculada a cada uma daquelas secretarias anteriores, algumas das suas atribuições muito provavelmente virariam departamentos. Mas eu também deixei expresso isso aqui, para mostrar que teríamos uma dificuldade muito grande de extinguir essas aqui especificamente, da extinção delas. Né? Teria que ter um trabalho político muito forte para isso. Mas é possível. Teríamos a Casa Civil como um órgão aproximado do prefeito, o órgão mais próximo do prefeito, um órgão de articulação com a Câmara dos Vereadores, o próprio gabinete do prefeito estaria centrado dentro da Casa Civil, né? A Procuradoria-Geral do Município e a Controladoria. Sendo a Controladoria um órgão muito importante, porque ela faria o controle, principalmente o controle operacional em todas essas secretarias. Né? Iria verificar se todas as atribuições estão sendo realmente cumpridas por essas secretarias. É muito importante para a prestação de contas do município. Prestação de contas com a Câmara, mas principalmente prestação de contas com a sociedade. Bom, os efeitos das mudanças que nós
de todas essas mudanças que nós propomos, é um município inserido apenas em áreas essenciais. Município inserido apenas em áreas essenciais. Mas o que seriam realmente essas áreas essenciais? Nós entendemos como áreas essenciais, e vamos falar, e vamos passar isso ao longo do dia, aquelas que vão fazer com que as pessoas tenham a mesma oportunidade de vida, para que elas possam caminhar com suas próprias pernas, né? Sem dependência do Estado. Nosso trabalho é muito centrado nisso, é tentar tirar ao máximo a dependência das pessoas do Estado e passar a responsabilidade da vida dos cidadãos a si próprios. E uma economia aproximada de 444 milhões, de aproximadamente 444 milhões. Né? A maior parte sendo pessoal, mas muito daqui sendo de custeio administrativo. Só uma pergunta. Dentro desse valor aproximado, está sendo contabilizado a questão de venda até de imóveis que a prefeitura tem que são colocados esses órgãos? Preliminar isso. Esse número é preliminar. Então, deixa eu falar um pouco sobre esse número aqui. Esse número ele foi feito uma estimativa algo bem prudente, bem abaixo do que dá para ser feito. Aqui só tem pessoal, né? Pessoal, as secretarias ali 2 a 2, excluindo aquelas secretarias de menor orçamento de pessoal, nós excluímos aquele orçamento. E o custeio administrativo, que é luz, água, só trabalhamos nisso. A economia, possivelmente, é bem maior, porque aqui nós não estamos falando das políticas públicas que vêm sendo entregues à sociedade. Né? Por exemplo, se a Secretaria de Envelhecimento Saudável ela entregue algo além do que aquelas academias, né, nós poderíamos excluir essa entrega dela. As próprias academias nós poderíamos excluir. Eu não tirei isso eu não considerei isso no cálculo, porque isso é uma coisa que você só consegue ver com relação às políticas públicas, à programação do governo. A gente só consegue ver realmente quando está lá dentro. Agora, questões de entregas de imóveis, vendas de imóveis, não. Nós não colocamos, não consideramos no cálculo, não. Até porque teria que ver com essa reorganização como ficariam as estruturas físicas. Né? Ainda não deu para analisar isso. Com relação ao pessoal, só mais um comentário. Com relação ao pessoal, nós não encontramos na internet, não há transparência com relação aos gastos com o pessoal. Se há alguma coisa na internet, está muito escondido. Né? Mas fizemos protocolo com acesso, com a ajuda da Gianelli, né? Sempre ela nos ajudando. Protocolamos pedidos, requerimentos na prefeitura, solicitando diversas informações relativas ao pessoal, e nós vamos conseguir chegar a esse valor de modo mais próximo do real. Subprefeitura. Subprefeituras? Então, as subprefeituras, elas não são hoje unidades orçamentárias, elas não estão na lua. Né? Elas estão subordinadas a uma determinada secretaria. Acredito que a Secretaria de Governo, né, que seria absorvida por outra secretaria, mas elas não são unidades orçamentárias. Então nós não temos como verificar exatamente quanto se gasta numa subprefeitura, o que exatamente faz uma subprefeitura, porque não há uma divulgação em lei sobre isso. Esse fato é omitido, uma vez que não tem uma divulgação em lei. Então, quando eu digo divulgação em lei, eu estou falando das leis orçamentárias, do plano plurianual, que nós usamos como base, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO e as leis de criação das unidades administrativas, da administração direta e indireta. Né? Nós não tivemos como pesquisar ainda leis que criassem subprefeituras. Não são unidades orçamentárias, então nós não temos dados consistentes para poder... A subprefeitura foi criada pelo César Maia, se não me engano, para ser criador de vereador, futuro vereador, de político. É possível. Eu particularmente não entendo muito as funções de uma subprefeitura aqui no Rio.
Mas mesmo que fosse, os dados deveriam ser colocados à disposição. Fosse de que jeito fosse, tem que estar aberto o dado, né? Sim, sim. Para que você pudesse fazer o levantamento do dado. Não há muita transparência em relação a isso. Eu vou mostrar aqui uma... nós colocamos os órgãos dentro os órgãos, distribuímos eles dentro dessas planilhas aqui, dentro dessa planilha. Eu não vou citar um a um, mas depois, na hora do almoço, no intervalo, vocês podem parar aqui para ver. Nós vimos aqui órgãos que demandam estudo. Nós selecionamos órgãos que demandam estudo. Por que demanda estudo? Porque são órgãos que prestam um serviço adequado. Não estamos entrando no mérito de custo, mas prestam um serviço adequado, como o IPLAN Rio, o Centro de Operações, né, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Né, colocamos como absorção dela pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, mas é uma secretaria que demanda mais estudo. A Conlurb presta um ótimo serviço, mas é ao custo de mais ou menos aí 1,5 bilhão por ano. Né? Então, demanda estudo, demanda ver se esse custo poderia ser reduzido de alguma forma, prestando um serviço de mesma qualidade ou melhor. Né? Incorporação, absorção de atribuições de secretarias. São aquelas secretarias que têm suas atribuições absorvidas entre si ou absorvidas por outras secretarias. Parceria público-privada, IOS, né? Eu coloquei aqui unidades orçamentárias, porque eu entendo que essas unidades aqui de saúde mental, elas têm toda uma conotação histórica. Né? Então talvez uma parceria público-privada para a administração desses institutos fosse mais adequada do que uma eventual administração direta ou privatização, digamos assim. Privatizações. A Fundação Cidade das Artes, a gente entende que tem que ser privatizado, não tem muito sentido. Né? A Companhia Municipal de Energia Elétrica e Iluminação também, acho que o setor privado absorveria muito bem as demandas de iluminação pública. Né? E extinção, todas essas aqui entraram como extinção. Atenção aqui para a empresa olímpica municipal. Essa aqui a gente não vai precisar nem extinguir, porque no estatuto dela, no dia 31 de dezembro, é o que está no estatuto, não sei se será cumprido. No dia 31 de dezembro ela termina suas atividades. É isso. Obrigado, vou abrir para perguntas aqui e passar para o Negreiros. Esse garoto é brilhante, não posso dizer mais nada. Mas deixa eu completar aqui algumas coisas da abordagem dele. A primeira, com relação a esse quadro que eu fiz questão dele mostrar, que não é necessariamente para vocês conseguirem ler daí, mas podem ter acesso depois, mas é que é para mostrar o que a gente está fazendo. Quer dizer, tem todo um substrato de pesquisa e conteúdo por trás dessa brilhante apresentação dele, inclusive o lado artístico. Vocês viram que tem o dinheirinho economizando. Isso é o Spielberg do grupo, só para vocês saberem. Se algo de decente na minha apresentação foi ele que fez. Então vamos lá, isso é importante notar. Então todos os obstáculos estão mapeados na planilha, né? E para justamente fornecer a gente o desafio de forma mais clara, né? A gente tem aquela visão, conforme falamos. A visão não pode vir depois sem os obstáculos para atingir a visão. Uma outra coisa importante para notar é que vocês observem que dentro da mecânica, eu não sei se é microfonia aqui, na hora do almoço devem resolver, mas quando ele pega e some realmente algumas secretarias que não fazem o menor sentido existir, e algumas são incorporadas por outras, né? Qual é o objetivo aí também? Não só que a gente tenha eficiência dentro do processo decisório, mas essencialmente que o prefeito possa realmente se reunir com as pessoas. Porque eu, particularmente, não acredito que seja possível você gerenciar qualquer coisa com 30 diretorias, com 30 secretarias, todo mundo com a mesma importância. Não é assim. Então, na medida que você reduz e acopla e rearranja dentro da filosofia daquela secretaria e torna aquilo, a secretaria anterior, um simples departamento, você faz com que o secretário tenha
muito mais responsabilidade e tenha muito mais a produzir. E, ao mesmo tempo, fica mais fácil, dentro da que a gente chama de técnica administrativa, a leitura do que o braço direito sabe que o braço esquerdo está fazendo. Então, uma reunião com 7, 8 pessoas é realmente produtiva, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas com 30 pessoas é impossível, né? Vocês viram recentemente uma mesa com 400 quilômetros lá na frente da nossa presidente, ou presidenta, né? Não sei, tem negócio de mosquita também, eu não sei mais essas conjugações. Mas com 400 pessoas numa mesa não existe diálogo, não há como você organizar qualquer ideia com aquela mesa repleta de pessoas que estão ali só para fotografia, né? Então, esse é o fundamento. Nós também sintetizamos a forma de administrar e vem junto à economia. Reforço aqui, a economia que ele gerou é preliminar, pela pergunta do Acácio, ela é preliminar. A gente está com dificuldade realmente de obter uma série de informações estratégicas, não é? Porque, embora tenha lá a lei da divulgação e tudo mais, não é uma realidade prática. Eles não só não têm, como às vezes o que tem é confuso. Então, estamos diante realmente de uma situação caótica na administração do município. Então, é isso que eu queria marcar. Muito obrigado. Parabéns ao Marcelo Bandeira, vocês viram que esse rapaz tem futuro. Ele já é uma realidade. Me orgulho muito, Marcelo. Parabéns. Perguntas. Temos aí, estamos enquadrando o tempo, ajustando o tempo, tem tempo para perguntas. Ficou clara a ideia geral? Diga lá. Foi falado em tudo de porte, postos de trabalho, acho que a grande preocupação do município sempre é a questão de postos de trabalho, que o município vive da administração pública, né? Então, Postos de trabalho? Desculpa, mas a eficiência que a gente está procurando não está preocupada com isso. Quando serão cortados, como é que vai ser realocado? No geral? Não, o que for cortado é cortado, vai ter que procurar emprego. Mas é possível. Desde que não seja estatutário. Não, aí tem o desafio técnico, que são os obstáculos, tá certo? Inclusive, só completando aqui, Alessandra, o Marcelo, com o brilhantismo dele, já tem proposto ideias bem curiosas e interessantes de como contornar os obstáculos. A gente está bastante avançado nisso, e assim, o que é importante notar, desculpe, eu não sei qual é o teu nome ainda, mas nós não estamos preocupados com realmente demissões. Eu acho que o povo está sofrendo muito mais do que meia dúzia de pessoas que estão se locupletando desse conchavo político que tem entre os partidos e empregos que são criados à toa. Diga. Não sei se foi isso que você perguntou. Mas pelos números não são meia dúzia, tá certo? Então isso em termos de impacto, em termos de... Não estou preocupado. Pode ser centenas de milhares, pode ser 1 milhão. Não estou preocupado. O povo está sofrendo porque tem um excesso de empreguismo no Estado, seja ele nas esferas federais, estaduais, municipais, que destruíram o país. E as pessoas estão sofrendo muito mais do que essa meia dúzia, desculpa a expressão, eu não fiz as aspas, mas é meramente figura de retórica. Eu tenho uma dúvida. Na experiência de vocês, depois de tudo que vocês já viram, vamos imaginar um cenário em que acontece de o grupo ter acesso à prefeitura. Quanto tempo você acha que uma vez lá você precisa para realmente, vocês precisam realmente olhar a situação, com a sua experiência de estruturador, né? E em cada um desses lugares, olhar os números, olhar e chegar e concluir um acesso. Um prefeito que entrasse lá, isso leva quanto tempo? Olha, o aprendizado é constante e o manuseio daquela massa de informações é constante, é uma evolução, um plano gradativo de evolução numa reestruturação. Por outro lado, o entendimento é quase que automático, porque a gente realmente tem a fixação da ideia de onde a gente quer chegar. E os meios para chegar é que são os mais importantes. Então, por exemplo, convocar os chefes de departamento, e aí a gente tem que fazer essa pergunta para todo mundo e entender melhor quem é quem. Quais são os chefes de departamento importantes para o projeto, que possam realmente colaborar com o avanço e seduzi-los, inclusive, para um propósito, né? Embora eu tenha mostrado aqui uma certa frieza com relação à demissão, você vai ver aqui que a nossa paixão pelas pessoas e pelas coisas boas está acima de qualquer coisa.
Mas é preciso objetividade, né? Como reestruturador, eu digo para você, eu particularmente choro em casamento e em batizado. Mas se eu tiver que mandar embora um departamento inteiro, no mês de dezembro eu vou fazer isso, como eu já fiz. Então, assim, uma pessoa... Porque eu entendo que o trabalho de médico, ele vai extirpar um braço, vai extirpar um órgão doente para salvar o paciente. Então, essa mentalidade é muito clara para mim e para as pessoas que estão dentro desse grupo. Então, com relação ao tempo, Mota, eu chamaria a atenção que é preciso cooptar as pessoas para um propósito, tá certo? Quem está sobrando, quem é parte do conchavo político, isso fica evidente automaticamente. Então, tem um lado humano envolvido de sedução das pessoas a fazer o projeto andar. Não são 8, 9, 10 gato pingato que vão conseguir. Estou me referindo especificamente só à fase de análise. Não estou nem falando ainda do desafio. O desafio de fazer tem tantas outras variáveis, outras dimensões, e Deus sabe o que vai acontecer. Eu digo o seguinte, o prefeito tomou posse dia 1º de janeiro de 2017. Perfeito. Quanto tempo vocês acham que é necessário para se ter um diagnóstico, refinar isso que vocês fizeram e chegar com o mapa do que se precisa fazer? Por técnica, eu sempre chego nos ambientes que tem que reestruturar, eu pergunto a quem já faz, quem é sério e já faz, e você já tem um lado que economiza bastante tempo. Você não pode achar que você não vai contar com ninguém, é preciso, é importante você contar com as pessoas. Segundo lugar, eu calculo que pelo tipo de análise, se fosse o nosso grupo trabalhando, eu não daria muito mais de 3 meses para ter uma ideia muito clara do que realmente vai ser feito. Nosso grupo aqui trabalha rápido e objetivo. Está contratado. Muito obrigado. Está claro a abordagem, porque, gente, lembrando aqui, só fazer um adendozinho para continuar. Tem pessoas de vários estados aqui presentes, o que muito nos honra, né? Na verdade, no convite, confirmaram pessoas de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Ceará, inclusive. São Paulo. Estado pequeno, né? Um pouco relevante. Grande Acácio aqui está representando. A minha mulher portuguesa, conta? É internacional o negócio. Desculpa, quem ia perguntar? Rapidamente, em relação à primeira pergunta, sobre a preocupação de ter milhares de pessoas demitidas, isso daí é realidade hoje no mercado corporativo, quer dizer, empresa para sobreviver. Mas olhando pelo outro aspecto, quando você, na verdade, tem uma limitação em relação a quem você efetivamente pode tirar da estrutura, quem você pode demitir, e principalmente quem fica, onde você não pode garantir que aquele pessoal tem a competência, vamos colocar assim, até para levar a cabo um plano dessa natureza. Porque numa empresa privada, você termina metade dos funcionários, a outra metade você avalia, se não tiver condição de trabalhar com aquele, você vai tirar também mais um pouco e vai botar outro. Já com os estatutários você não tem como fazer isso. Então é um desafio na parte de recursos humanos também, que também de alguma forma é mapeado por vocês. Como é que funciona isso? Claro, isso é um trabalho que a gente só faz quando consegue entrar e conduzi-lo. Mas, previamente, o que a gente deve dizer é o seguinte: quem é bom vai ficar. As pessoas precisam entender isso. Quem viveu a época de privatizações nos anos 90 sabe que era um pânico geral às privatizações. E é uma mentalidade que é complicada no Brasil, de fato, pela cultura da estabilidade, né? Você sabe que o concursado, eu tiro meu chapéu, eu só não teria condição de ser concursado, porque eu não tenho condições psicológicas para isso. Mas eu acho que essa mentalidade, que eu respeito, da estabilidade, todo mundo quer segurança e tal, é um grande entrave emocional a todo o processo. Mas uma vez que ele está lá dentro, e ele entender que ele está contribuindo de uma maneira positiva para uma visão, e é isso que a gente marca o tempo todo aqui, estabelecimento de uma visão, a gente imagina ou calcula que eles vão estar sensíveis à colaboração para aquela visão acontecer. Então, assim, não queremos ser, assim, se nos dessem o poder para comandar um processo desse, no nada pode ser impositivo, eu falei isso há pouco. Então, o trabalho prevê, de alguma forma, trabalhar com os outros órgãos, até legislativo e tal, para justamente poder ter essa visão mais de longo prazo? Excelente pergunta, até porque não está na apresentação,
mas o objetivo colateral, um efeito colateral desse processo todo aqui é a constituição de um livro, tá? Com esse propósito de dizer para as pessoas o que a gente imagina como deveria racionalizar um processo de reestruturação de um município, de uma cidade. E, obviamente, não poderíamos ter um capítulo a respeito da área legislativa. Então, não vai ser abordado hoje, mas é um capítulo do nosso livro, está lá no nosso planejamento, e a gente, de novo, precisamos de ajuda para quantificar o trabalho da Câmara de Vereadores, o que eles fazem, comprovar, muitas vezes de uma maneira simples e fácil, né, que não fazem muita coisa objetiva e útil. Por exemplo, se diz por aí, eu não vi ainda os números, mas se diz que cada vereador tem 26 assessores. Pelo amor de Deus, 26 assessores é rasgar o nosso dinheiro, isso é bater na nossa cara, é nos chamar de idiotas. Então, mas de qualquer maneira, pela legislação, Constituição, etc., você tem que negociar com a Câmara de Vereadores. Então, é importante que a gente entenda como convencê-los ou como seduzi-los para um propósito. Nada pode ser impositivo e nessa hora de mudar leis, inclusive, menos ainda, porque você tem a resistência e tal. Então, é um processo que aí eu apelo a todos vocês que, gostando dessa forma de pensar, vamos engrossar esse couro, porque é preciso que a visão seja comprada e você convença o caminho, as pessoas de maneira espontânea, porque na marra, na força, não será conseguido muita coisa, como em nenhum lugar. Mesmo na área privada, quando a gente está diante de uma empresa, mesmo quando o presidente me dá apoio, e ele diz assim, você está contratado, mandatado, eu tenho dificuldades de fazer um diretor que tem 28 anos de casa a fazer aquilo que seria o melhor para a empresa. Se eu não seduzir, vou entrar em choque, não vai acontecer nada, não é? Então, eu aprendi na Arthur Andersen, em 1988, numa palestra de administração de tempo, que é assim, não tente ensinar um porco a cantar. Você não vai conseguir, e ainda vai irritar o porco. Então, essa mentalidade me marcou e eu digo assim, bom, eu preciso sempre seduzir para conseguir as coisas. Esse é o tom do nosso projeto. Eu sou do Estado do Ceará e eu sou estatutário, sou estável, e eu acho isso extremamente danoso, porque o estímulo que eu tenho para trabalhar, se eu não fosse uma pessoa que é liberal, que sabe que aquele dinheiro vem de imposto de pessoa, eu para trabalhar é zero. Eu tenho colegas que estão de licença há anos. Então, assim, eu acho que não dá para você tirar a estabilidade do servidor. Você vai causar uma greve geral em vários setores. Claro. Mas você tem que pensar em estímulos para esse cara trabalhar. É complicado, tipo assim, eu quero muito na cabeça pensando como é que eu posso estimular uma pessoa que tem uma estabilidade como servidor, o estatutário tem. Mas tem que ser pensado isso, porque se não, a grande questão é que você está jogando dinheiro no ralo. É o senhor Ávila, como vai Ávila, meu conterrâneo Ávila. O Ávila, a sua abordagem é excelente e eu marcaria só um detalhe relevante, que assim, é muito rápido aqui tudo hoje, né? Mas no livro Reinventando o Governo, Marcelo Souza chamou a atenção para isso. Ele tem, dentro do livro, eu recomendo a leitura, ele fala de exemplos clássicos onde você tem formas de fazer com que o servidor estável se sinta cutucado e estimulado a produzir muito mais, com competição, etc. Então, assim, é muito interessante ver que é possível você fazer isso desde que estejam todos com o mesmo tom. Aquele que for mau caráter, isso está dentro da curva normal de estatística. Você vai ter o mau caráter se escondendo do trabalho. Mas mesmo assim, é possível você criar formas de acompanhar, estimular e provocar. Eu me considero um bom provocador, mas todo bom administrador tem que ser um bom provocador para que ecloda ou emerja dali o lado bom das pessoas. Mas só para complementar aqui a que você colocou, dentro da área pública existem 3 tipos de administração. A administração da indiferença, ele faz ou não faz, ninguém está vendo. A administração da cobrança, eu cobro pela hora que você está lá, e você me dá uma desculpa por que você não fez. E tem a administração do incentivo. Se você sai da administração da indiferença que você produz meio para uma da cobrança que você vai dobrar, vai chegar a 1. Agora, se você chega na administração do incentivo, você pode chegar a 10, 100. Não há limite para isso. Porque você consegue estimular as pessoas a pensarem o que estão fazendo e procurem coisas novas.
Então aí não há limite, né? Então quando você cobra de alguém, você só vai ficar as horas dele e vai ver o que você fez, o que não fez. Mas criar coisas novas, fazer mais, muito mais, com muito menos dentro da área pública também requer criar uma rede de incentivos que movam as pessoas a serem melhor, que queiram participar desse processo, queiram propor e também se comprometer com entregas, né? Então é nesse aspecto. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vai não? Bom dia. Bom dia. Assim, óbvio que as suas ideias são maravilhosas, acho que todas as pessoas aqui têm capacidade de entender, mas diante do cenário e tal, eu queria entender um pouco, é o que me causa desespero hoje, é como você dá o próximo passo da gente que está aqui conseguir executar o que está aí. O que é isso? É ser eleito? É estar lá, essa ideia? Aqui estamos, quantos temos aqui? 100 pessoas. A gente toma isso adiante. Num país que o populismo é ficha do nosso país, na Venezuela. Então eu acho, e aí o que me causa medo, será que a gente vai precisar chegar no fundo do poço como a Venezuela chegou, para aí a população ter consciência e mudar? O meu medo maior não é a falta de ideia, é a falta da virada da força do voto que é igual de todos. Como você consegue fazer isso e a gente consegue implementar isso? Eu acho que esse é o principal fator do meu ponto de vista hoje. E aí um dia eu escutei um negócio que me deu calafrio. O Brasil há 100 anos é uma confusão. O Fernando Henrique foram 8, os que sabem lá as vias, condutas que teve, mas foi um período melhor, foram 8. Será que ele não é exceção? E todo mundo está contando que depois que o PT sair, vai entrar um novo Fernando Henrique ou uma pessoa melhor do que ele. Eu acredito, tenho essa esperança. Mas ele pode ser exceção durante os 100 anos que a gente viveu. E como a gente faz isso virar realidade, né? Acho que a estratégia tem que ser desenhada em cima de como entrar lá. Esse é o ponto. Como é seu nome? Luiz Felipe. Luiz Felipe, sua pergunta é muito provocativa e é muito pertinente nesse momento do evento, mas eu responderia para você o seguinte: aqui nós não temos autorização de nenhum partido para falar pelo partido. Se nos derem o logotipo do partido, o discurso é outro, e aí você realmente pode sair para a rua e falar que é possível levar uma mensagem de esperança. Inclusive porque você vai ver aqui a sensibilidade que a gente tem para os 200 mil, é no desenvolvimento sustentável. Você vai ficar muito feliz com a resposta que a gente dá. Então só te alerto o seguinte, eu posso falar, então não posso, né? Bom, o Marcelo Bandeira é um pretenso, eu não sei qual é o termo técnico, isso é uma discussão danada às vezes, né? Pretenso candidato a candidato, não sei o nome que você queira dar, a vereador. Então, assim, é um sujeito brilhante. Tem outro, posso falar outro? O outro está ali, é o Paulo Henrique, você vai ver ele falando de educação, fantástico também. Candidato, né? Candidato a vereador. Então, você já tem aqui um material para você explorar. Nós temos aqui lideranças brilhantes, como o senhor Roberto Mota, que tem potencial para ser presidente do Brasil. Tá certo? Então, assim, as ferramentas estão aqui. A gente simplesmente não tem ainda, ou por alguma razão, não temos nenhuma condição de falar mais que isso. Porém, o plano B que eu falei para eles, o meu compromisso com eles, é virar um livro. Ok, a gente já tem de concreto, depois desse trabalhão todo, que ainda vai continuar e se sofisticar ainda mais, um prêmio no final que são livros. Que a gente vai escrever e já está, enfim, já começou a ser escrito. Que é isso que é o nome do workshop, Reinventando o Rio, um guia para a restauração de municípios. E já tem uma tiragem fechada de 8 exemplares. 8, 9, 10. Pô, hoje a gente sai com o dinheiro daqui. Hoje é o dia para faturar. Hoje é o dia para faturar. Deixa pré-pago. É melhor. Então, não sei se isso resolve para você. Alguma outra pergunta? Só para fazer um complemento rápido. Eu sou um dos coordenadores do MBL, junto com o Killer, né? Enfim. E a nossa dificuldade sempre foi vender o discurso liberal como algo palatável. Então você tem que descobrir a maneira como você vai vender isso no momento em que você vai ter o contato. Isso a gente só vai descobrir quando a gente tiver, de fato, um contato com o conteúdo e com autorização de um partido para poder criar esse discurso. Então acho que até não seria tão relevante assim para esse momento a gente especular isso.
que é um trabalho bem mais profundo e focado. Oi, Marco, diga. Obrigado, Cássio. Trabalho em algum lugar onde essa questão dos assessores parlamentares, se tivesse uma questão supra... A última palestra do dia é sobre exatamente Secretaria de Planejamento e Administração. Nós estamos propondo a consolidação num CSC. Quem é da área aqui de TI, que é da área de consultoria, sabe o que é um CSC, Centro de Serviço Compartilhado. Hoje, dos 30 secretários, cada um tem sua estrutura, o que é um absurdo. Então, a gente tem como, de uma maneira simplificada, centralizar esse único departamento que atenderia a todas as secretarias. Não, isso tudo bem, isso é no executivo. No legislativo mesmo. Sim. Porque o que existe de produção inconstitucional a nível municipal, estadual, certo. O cara está tentando versar por matérias que não são da competência deles. Claro. É uma ideia, né? Claro. E você também trabalhar com núcleos, o cara, eu presto serviço para o PCdoB, para o PT, para o PMDB, e, quer dizer, tudo bem, eu vou puxar um pouquinho, né, para a minha linha ideológica, qual é o meu objetivo final, claro. Mas claramente você tem um grupo trabalhando uma coisa, e até isso, barrar na origem, quer dizer, projetos que não seja competência daquela casa, né? Pois é, a gente ainda não mergulhou na sistemática e arrumação de como é a área legislativa, tá? Estamos mais preocupados em estabelecer essa visão e justamente ver se é aplicável na mentalidade de todos continuar nessa linha.